Bom dia, papis, mamis e futuros. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Queria que vocês me dessem um retorno se o áudio tá legal, porque aí a gente começa a nossa leitura, nosso devocional dessa live diária A Mãe no Lar. Então, se alguém aí puder me dar um retorno, por favor, dizendo se o áudio tá tudo ok. Bom dia a todos vocês, Ju, Criando Filhos, Bruna, Kaique, bom dia. E também aproveitem para enviar, aqui ó, clica no aviãozinho para poder enviar essa live para os seus amigos papais, os futuros papais. Obrigada pelo retorno, viu, Ju e Bruna, muito obrigada. Então vamos começar a nossa live. Hoje é o dia 6 de 155 lives que nós vamos fazer. Nossa live diária, leitura do livro de John Abbott, o livro A Mãe no Lar. Hoje, excepcionalmente, né, como foi dito ontem, a gente está fazendo um pouquinho mais cedo, porque os meninos vão sair para o acampamento daqui a pouco, e então a gente está nessa correria de levá-los para a igreja e tudo mais. Mas muito obrigado você pela compreensão, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E vamos lá. Na sexta-feira, que foi a nossa semana 1 do devocional, nós lemos sobre quando um dos pais é negligente no seu dever. Se você participou, se você assistiu a live passada, a gente estava falando sobre que muitas vezes pessoas influentes têm um filho que entristece a família, sabe? Que é digamos assim, um problema para a sociedade. Porque esses pais, muitas vezes, eles se... Hoje, um pouquinho mais de paciência, tá? A gente vai ouvir um pouquinho mais de ruídos, porque os meninos estão tomando café, estão na agitação organizando as coisas, então eu precisei fazer aqui fora. Quando um dos pais se retira, né? Sai de cena da educação dos seus filhos, os filhos são entregues aos seus próprios desejos, né? A inconsequência, a inconstância, e assim eles acabam tendo muitos problemas em sua vida. Mas hoje, então, nós vamos para a semana 2, segunda-feira, a mãe de John Newton. Talvez você já tenha ouvido falar em Isaac Newton. E para você saber quem é John Newton, então, lembrando, depois dessa live você corre lá no Google e dá aquela pesquisada. Vamos lá. Exemplos da influência materna. Então, aqui para você que é mãe, muita atenção. A história de John Newton é frequentemente mencionada como uma prova da impressão profunda e permanente que uma mãe pode produzir sobre a mente de seu filho. Então, mãe, você pode, você tem esse poder, foi dado por Deus. Ele tinha uma mãe piedosa, ela sempre se dirigia para o seu quarto e, colocando a mão na cabecinha dele, implorava a bênção de Deus sobre o seu menino. Me fala aqui se você já fez, se você tem o costume de fazer isso com os teus filhos. Colocar a mão, impor as mãos sobre a cabeça dele e clamar a Deus por intervenção, pela presença, manifestação do Espírito Santo na vida deles. Me fala aí se você tem esse costume. Então a mãe dele sempre ia para o quarto e colocava a mão na cabecinha dele, implorando a bênção de Deus sobre o seu menino. Essas orações e instruções marcaram profundamente o seu coração. Ele não podia deixar de reverenciar aquela mãe. Ele não podia deixar de sentir que havia uma santidade em tal caráter que exigia dele reverência e amor. Ele não pôde apagar de seu coração, mesmo em sua vida subsequente, as impressões produzidas na sua infância. Apesar de ter se tornado um perverso vagabundo, apesar de ter abandonado o lar, os amigos e toda virtude,
a lembrança das orações de sua mãe. Então, a lembrança das orações de sua mãe, como um anjo da guarda, o seguiram por onde ele andou. Ele participou das cenas mais degradantes e desgraçadas da vida de um marinheiro. E quando estava rodeado de colegas desprezíveis, em farras na madrugada, ele imaginava sentir a mão macia de sua mãe em sua cabeça, implorando a Deus que perdoasse e abençoasse o seu menino. Ele foi para a costa da África e tornou-se ainda mais... Esse é um dos motivos pelos quais a gente vai se mudar daqui. Então ele foi para a costa da África e tornou-se ainda mais degradado que os nativos daquele território. Mas a mão macia de sua mãe continuava sobre a sua cabeça e as orações ferventes feitas por ela ainda soavam em seu coração. E a sua influência, apesar do lapso de muitos anos da vida dele no pecado, trouxeram de volta o pródigo. Um penitente agora transformado filho de Deus, e o elevaram ao posto de um dos mais belos ornamentos da igreja cristã, o qual, por sua vez, conduziu muitos filhos e filhas à glória. Gente, que coisa linda! Que coisa linda! Então aqui está dizendo sobre John Newton e a influência materna na vida dele. A mãe dele sempre se dirigia, né, ao quarto, sempre ia no quarto dele, colocava a mão na cabeça, impunha ali, pedia que Deus o perdoasse, clamava que Deus o ajudasse, o direcionasse. E diz aqui, né, como vocês ouviram agora, que mesmo quando ele abandonou a sua fé, mesmo quando ele abandonou o seu lar, abandonou seus amigos e tornou-se uma pessoa desprezível, como diz aqui, um vagabundo, ele sempre se lembrava da mãe. E ele podia até sentir a mão macia da mamãe estando sobre a cabeça dele, sabe? A mão macia da mãe sobre a cabeça dele, pedindo que ele fosse abençoado, que ele fosse perdoado. E aí então conta aqui que ele se tornou uma das histórias mais lindas da igreja cristã, da fé cristã. E a história dele é o que conduziu e é o que conduz hoje muitas pessoas a Jesus, aos pés da cruz. Sempre lembrando que tudo isso foi gerado por uma mãe. Uma mãe que persistiu, que perseverou, uma mãe que constantemente clamava a Deus pelos seus filhos. Não sei se você conhece a história de... Deixa eu passar mais um carro. A história de Jó. Não sei se você conhece a história de Jó, mas lá diz que Jó ele sempre fazia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos, pelos pecados que eles tinham cometido e pelos que eles ainda cometeriam. Então, nós vemos aqui a importância de quando nós, pais, ensinamos sobre fé, ensinamos sobre os valores, ensinamos sobre a palavra de Deus aos nossos filhos. E diz aqui que John Newton, ele voltou, ele foi trazido de volta. Que essas palavras da mãe dele, essas lembranças da mãe sempre o instruindo, sempre o abençoando, foram o que resgataram ele daquela vida entregue aos prazeres, aquela vida inconsequente, aquela vida insubmissa, não tô nem aí pra nada. Ele foi trazido de volta. E a mãe, ela sempre exigia dele reverência e amor, né? Aquilo que ela fazia por ele colocava nele tamanho temor. E eu quero aqui que você entenda temor como respeito profundo e também como medo, muitas vezes, né? Porque muitas vezes é um medo
que nos faz não cometer algo errado. Muitas vezes é o medo que nos livra de um problema maior. Então, sim, o medo muitas vezes ele é necessário. E a santidade da mãe, toda aquela devoção da mãe, como ele via que a mãe se comportava, se portava, como a mãe o tratava, foram essas lembranças que resgataram John Newton e trouxeram ele de volta aos pés da cruz. E aí talvez você não entenda que quando a gente fala sobre pés da cruz, o que significa aos pés da cruz? Aos pés de Jesus, né? Porque a cruz foi onde os nossos pecados eles foram perdoados. A cruz foi onde Jesus decidiu fazer um sacrifício, entregou a si mesmo para nos perdoar dos nossos pecados, para nos dar uma nova chance, uma nova vida. Então, estar aos pés da cruz é isso, é reconhecer que os nossos pecados foram todos levados, foram todos perdoados por Jesus lá naquela cruz. E esse foi o nosso devocional de hoje, um pouquinho turbulento por conta dos ruídos aqui, mas amanhã a gente já volta ao horário normal, ao local normal, para poder fazer com um pouquinho mais de silêncio. Mas eu quero orar aqui com vocês, tá bom? E orar pedindo para que o Senhor nos dê direção, para que o Senhor nos capacite, para que a nossa influência materna, nossa influência paterna sobre os nossos filhos seja tamanha, seja tão forte, tão bonita e especial, que o ambiente externo, como nós falamos na semana passada, seja só mais uma coisinha, que ele encontre uma barreira de proteção na mente e no coração dos nossos filhos, que é a palavra do Senhor. Então vamos orar. Se você pode fechar os seus olhos, feche. Se não pode, tudo bem, não tem problema. Vamos fazer essa oração. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida, agradecer por essa palavra, por conhecermos um pouquinho da história de John Newton. Queremos te agradecer também pela vida da mãe dele, que como uma mulher piedosa, uma mulher sábia, uma mulher de constância e perseverança, sempre impunha a mão sobre a cabeça do seu filho e o abençoava e pedia sobre ele o seu perdão, pedia a sua misericórdia. Deus, obrigado pela vida dessa mulher, porque através da vida dela o seu filho foi resgatado das trevas e ele pôde ajudar, pôde direcionar e despertar o coração de tantas outras pessoas. Deus, da mesma forma, nós pedimos que o Senhor faça conosco, com os papais, com as mamães, os futuros papais e mamães que estão assistindo essa live, que o Senhor possa nos usar, Senhor, que a nossa influência como pais seja forte sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos poder e autoridade para abençoá-los. Nós temos o poder e autoridade para declarar, profetizar sobre a vida deles as tuas bênçãos, Senhor. E nós cremos que eles caminharão por caminhos retos, caminhos de justiça. E ainda quando se desviarem, ainda quando tropeçarem, eles se lembrarão da palavra do Senhor, que de dia e de noite foi colocada, foi semeada na mente e no coração deles. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos molde segundo a tua vontade, para que então nós possamos agir, abençoar e ajudar, Deus, os nossos filhos a guardarem seus corações. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a sermos piedosos e coloque em nós, gera em nossos corações esse desejo, Deus, de começar a construir esse hábito, de colocar a mão na cabeça dos nossos filhos e abençoá-los, Senhor. Nós pedimos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer nesse dia, nessa semana, nas nossas vidas e através delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido essa live.
um pouquinho mais cedo, 1 hora mais cedo. Amanhã a gente retorna pra live às 9, tá bom? Vai ficar salva para você poder compartilhar com outras pessoas, mas eu quero fazer um desafio para você. Topa? Vamos fazer um desafio então? Eu desafio você. Primeiro você vai refletir sobre isso. Se você tem o hábito de orar, você vai fazer sua oração. Se você não tem o hábito, então você só vai falar: Deus, me ajuda. Eu quero te desafiar a todos os dias dessa semana, você colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos e abençoá-los. E proferir uma palavra de bênção sobre a vida deles. Seja simplesmente: meu filho, eu te abençoo nesse dia, em nome de Jesus. Ou então: meu filho, que você dê muitos frutos. Meu filho, que você vá muito bem na sua aula hoje. Meu filho, que você possa dormir muito bem, que você tenha bons sonhos. Então eu desafio vocês a nessa semana fazer isso. Impõe a mão sobre a cabeça dos seus filhos e os abençoe. Tá bom? Desafio dado. Espero que o desafio seja aceito, que seja concluído. E vou lançar esse desafio lá nos stories também, tá bom? E agora eu vou, porque já tem gente me olhando ali pela porta, tipo assim: mãe, vamos logo porque eu quero ir para acampamento. Beijo, até amanhã, até daqui a pouco nos stories.